Olá, hoje é dia 27 de maio de 2022 e o tema do vídeo é fazer mais da vida. Muitas pessoas às vezes se encontram perdidas por não saberem o que fazer da vida. Às vezes um fala que é para ir para um lado, outro fala que é para ir para outro. Um fala que é para fazer uma coisa, outro fala que é para fazer outra. Um diz assim, outro diz assado. Religião X fala isso, religião Y fala aquilo. Diante de tanta informação, muitas pessoas se encontram perdidas e isso acaba paralisando o ser. Então, esse vídeo é para trazer mais clareza do que se fazer da vida, de uma maneira simples, clara e precisa. Se você tem interesse nesse assunto, fique comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que provavelmente vai contribuir para clarear mais as ideias nesse aspecto. A primeira coisa no qual temos que ter a consciência é de que a vida nos foi dada para ser usada para expressar a vida. A vida é dada para que expressemos a vida, exatamente isto, e não para que não façamos nada. Todo ser ganha a vida para que essa vida seja expressa e contribua com todo o cosmos. Uma coisa, às vezes pequena, que aquela vida faz, está contribuindo. Outra pequena está contribuindo. Outro ser, uma coisa pequena, está contribuindo. E assim por diante. Todo ser tem sua importância. Todo ser, fazendo a sua parte, está contribuindo. Enquanto você sente a vida, sente a alegria de viver, e expressa essa alegria de viver nos seus afazeres, seja seu trabalho, estudo, o seu convívio. Enquanto você expressar a vida e a alegria de viver, você se mantém bem, saudável, cheio de vigor, cheio de saúde. A doença não te pega. Nenhum problema te pega. Enquanto você mantém a vida dentro de você, você não adoece, você não tem problemas. Tudo flui. Porém, quando você nega a vida, nega o fazer, nega fazer a sua parte, nega expressar a vida, seja devido à preguiça, fraquezas, não querer fazer, fazer pouco, depressão, enfim, não importa o motivo. Quando há essa negação da vida, então surgem os problemas, surgem doenças, surgem dor e sofrimento. A maneira mais sadia de se manter bem é simplesmente sentir a vida e expressar a vida. Todo ser que expressa a vida não adoece. Podemos entender isso também de uma forma mais científica, de que todo o sistema funciona de uma maneira de ou está em expansão ou em retração. Ou expansão ou retração. Expansão nada mais é do que a vida, a expressão da vida, o fluir da vida. Retração, ao contrário disso, a negação da vida. Você pode entender esse assunto de uma maneira mais aprofundada, precisa também, lendo o livro de William Reich, de A Biopatia do Câncer. Lá ele explica exatamente isso. Como que nasce um câncer, por exemplo. O câncer nada mais é do que a morte, né?
a negação da vida no sistema pode gerar um câncer e a morte. Quando se está em expansão constantemente, ou seja, alegre, bem, nutrindo bons pensamentos, sentimentos, fazendo, trabalhando, estudando, ajudando, ou seja, expressando a vida, você está em expansão, você está bem. E quando ao contrário, se nega a vida, podem surgir os problemas. Isso é a coisa mais importante de se entender nesse assunto. Então, seguindo, muitas pessoas têm a seguinte pergunta: o que eu devo fazer da vida? Muitos estão perdidos nessa questão e com a vida paralisada, inclusive, por causa disso. Já foi falado há um tempo atrás, com alguns mestres, que cada um deve fazer o máximo de sua capacidade. Se você, por exemplo, tem a capacidade de produzir 1 milhão de algo, você deve produzir isto. Se você tem a capacidade de produzir 1 milhão, você deve produzir isto. Se você tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa, faça isso. Se você tem a capacidade de mudar a vida de 10 pessoas, faça. 100 pessoas, faça. 1 bilhão de pessoas, se essa é a sua capacidade, faça isso. O que é pedido é muito simples. Que cada ser faça o máximo de sua capacidade. E quanto mais capacidade você tem, mais você deve fazer. É muito simples. Portanto, quanto mais você cresce, mais você deve fazer. É somente isto no que é pedido. E quando você está fazendo isto, o máximo de sua capacidade, você está bem, você está saudável. Quando você nega isto, podem surgir os problemas, pois você deixa de fluir com o todo. Quando você está fazendo o máximo de sua capacidade, você está, como eu citei no começo do vídeo, em expansão. Você está fluindo com o Criador. O Criador, ele não deixa de fazer nunca. E nunca para de trabalhar, nunca para de criar. Ele cria o tempo todo. Ele cria, não só cria, como mantém tudo e todos o tempo todo. Além disso, muitos têm também a dúvida de que tipo de função, que trabalho, o que deve usar o tempo de sua vida. A maneira de se descobrir isso é muito simples. Quando você está fazendo algo e aquilo está fluindo, está crescendo de uma maneira saudável, harmoniosa, e as coisas estão frutificando, significa muitas vezes que você está no caminho certo. Porém, quando você faz uma coisa e aquilo não funciona, você faz mais força e não funciona, mais força, não funciona, significa que muitas vezes você está no caminho errado. As coisas, elas costumam crescer. Se você faz uma coisa da maneira correta, o natural é que cresça e que frutifique. Se isso não está acontecendo, é por muitas vezes estar no caminho errado. Outra forma de descobrir isso também é pelo sentimento. Se o que você está fazendo está te dando alegria, um sentimento de gratidão, de bem-estar, de amor, está tudo bem. Porém, se o que você está fazendo não te dá isto, se pelo contrário, muitas vezes te dá um sentimento negativo, ruim, significa, claro, que você não está no caminho certo. Não significa que isso será confortável. Não estou dizendo que será confortável. Muitas vezes você tem que fazer o desconfortável. Porém, não significa que você tem que sofrer. Desconfortável não significa sofrer. É bom distinguir bem isso, tá? Além disso, é claro que você deve passar por aquele filtro
Se o que você faz contribui com as pessoas, com os seres, não prejudica nada, pelo contrário, contribui. Aquilo no qual você faz, ou vende, ou trabalha, enfim, aquilo ajuda as pessoas, contribui, traz mais facilidade, sentimento bom, algo de positivo na vida da pessoa. Então, é uma coisa geralmente também boa, correta. Se pelo contrário o que você faz leva a algo negativo das pessoas, seja um vício, seja problemas, dores, enfim, qualquer coisa de negativo, então já não é uma coisa boa. Passando por esses filtros, você perceberá muito facilmente aquilo no qual você deve fazer na vida. Ficará muito claro. E é claro, você sempre deve ouvir ao Criador. Fique quietinho. Se você tiver em dúvida do que está fazendo, se é ou não o caminho que deve seguir, pergunte ao Criador se esse é ou não o caminho. Você ouvirá a resposta. Você sentirá, ou pode vir através de pensamento, mas virá. Basta você estar perceptivo. E se você não está ainda num caminho, mas quer descobrir, você também pode pedir. Você pode fazer uma oração, por exemplo. Pedir ao Criador, ou pedir para seus guias, né, mentores, que lhe guiem, para que mostrem o que deve fazer. Então surgirá, seja por uma ideia, um pensamento, um sentimento, te guiando para onde você deve ir. Continuando o vídeo, como evoluir? É muito simples. Primeiramente, como eu já citei no começo do vídeo, fazer o máximo de sua capacidade, né? E além disso, o máximo de sua capacidade em quê? O ser, ele deve evoluir em todos os aspectos, ou seja, estudo, desenvolver-se intelectualmente, o máximo possível. Então, ler muito, estudar muito, ler livros difíceis, se desafiar, cada vez ler um pouco mais. Nunca foi tão abundante as informações como é hoje. Portanto, já não é mais desculpa de não haver informação. O que mais se tem hoje é informação disponível para todos, sejam através de livros, de vídeos, de filmes, em todos os meios. Tem informação em abundância para você poder ter muito conhecimento em todas as áreas da vida. Portanto, estudar muito, desenvolver-se intelectualmente. Além disso, é claro, desenvolver-se também moralmente. Ser uma pessoa melhor, né? Amável, ajudar o próximo, boa, não julgar, não comparar, não medir. Leiam os evangelhos e sigam aquelas questões que ele ensina. Ali está tudo. Desenvolver também, é claro, mentalmente, emocionalmente, psiquicamente. Haver equilíbrio em tudo. A evolução nada mais é do que isso, é você ter um crescimento em tudo, em todas as áreas. Você precisa desenvolver-se em todas as áreas, todas as áreas. Não é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Todas as áreas. É claro que se você gosta e você sente que o Criador quer que você vá mais para uma determinada área, você foque mais sua atenção ali. Mas não significa que você também não conhecerá todas as áreas. O ser completo ele precisa conhecer um pouco, pelo menos, de cada coisa, né? Claro, coisas importantes para o espírito. Então, conhecer aqui na matéria, claro, para sobreviver, mas conhecer também o lado espiritual, entender tudo relacionado a isso. Portanto, a evolução nada mais é do que isso, é você se desenvolver em todos os aspectos, todos os aspectos. Observe-se dentro de você todas aquelas fraquezas que você tem, coisas que você vê que ainda não está muito desenvolvido, e foque em se desenvolver naquilo. Se você tem pouco conhecimento, estude mais.
Se você não é amoroso, não é bom com as pessoas moralmente, você desenvolva mais nisto. Todas as suas dificuldades que você perceber que tem, desenvolva exatamente nisto. Então você vai cada vez evoluindo mais e mais e mais, havendo mais capacidade, fazendo mais capacidade, fazendo mais, e assim por diante, cada vez com mais capacidade, com mais poder de criação. E eu citei fazer mais da vida. O que é fazer mais da vida? É muito simples. Não é nada mirabolante. Não. Fazer mais da vida significa, por exemplo, você está no seu trabalho, né? Uma função X. Você é um atendente de uma loja, né? O que é o fazer mais? É você passar a exercer sua função da melhor forma. Então, atender melhor o cliente, oferecer o melhor produto para o determinado cliente, oferecer a melhor condição para o cliente. Ser bom, amoroso, procurar de fato ajudar o cliente. Não forçar ele a nada, soltar ele, ser bom, ajudar de fato. No seu convívio, seja familiar, seja amigos, etc. Ser melhor com eles, ser mais amoroso, ouvir, não julgar, saber o tempo de falar, mas o tempo também de ouvir. Enfim, o fazer mais da vida é tudo que estiver ao seu alcance você fazer mais. Não significa que você vai fazer uma coisa mirabolante, uma loucura, nada disto. Nada disto. Na sua vida, das atividades que você já executa, você simplesmente vai executar melhor. Vai fazer melhor. E não mais empurrando com a barriga, não mais de qualquer jeito, não mais fazendo só o mínimo. Pelo contrário, vai fazer o máximo. Em vez de você começar um dia fazendo apenas o que é o suficiente, você vai fazer além do suficiente. Isso é o fazer mais da vida. Fazer além do que te pedem. Uma outra coisa também muito importante que devemos ter, que eu acredito que todos devem desenvolver, é uma coisa chamada paciência. Devemos ter paciência com os seres ao nosso redor, paciência com os animais, paciência com tudo. Devemos não julgar, não comparar, não medir. Cada ser tem a sua velocidade, cada ser tem o seu tempo e cada ser tem o seu caminho a seguir. Você nem ninguém pode julgá-lo. Apenas um pode julgar, o todo, o Criador. Você nem ninguém pode julgar. Cada ser deve ser respeitado e amado. Quando alguém, por algum motivo, lhe fizer mal, ou lhe ofender, ou lhe criticar, ou lhe julgar, não rebata. Não entre nessa vibração negativa em que ele te jogou a você, te jogou em você. Em vez disto, ore depois por essa pessoa, pois ela precisa de uma luz. A paciência é extremamente importante. Tudo tem o seu tempo. Não queira forçar o acontecimento de nada. Isso não é natural e nem é saudável. Devemos dar tempo ao tempo. Tempo para as pessoas crescerem, para os seres crescerem. Tempo para quando temos um negócio, ou um serviço ou algo. Tempo para que isso dê frutos. E não querer forçar a acontecer. Tudo tem o seu tempo certo a acontecer.
Outro ponto extremamente importante do fazer mais na vida, do tema desse vídeo, né? É aplicar o conhecimento adquirido. Muitos estudam muito, né? Leem muito, vê muito vídeo, aprende, faz faculdade, faz curso, mas nunca usa nada. Fica muitas vezes apenas aprendendo, e depois faz mais, mas nunca usa para nada. Tudo aquilo no qual aprendemos, no qual lemos, etc., tem que ter o fim de nos fazer evoluir e, além disso, de que seja usado para algo. Caso contrário, é uma coisa que não serviu para nada. Todo conhecimento adquirido deve trazer mais evolução para nós. Fazermos que nos tornemos melhor, que fazemos as coisas melhores e assim por diante. É preciso sempre haver um equilíbrio entre o aprender e o fazer. Aprende-se, faz. Aprende-se, faz. Aprende-se, faz. Então você vai crescendo. Não dá para ficar apenas aprendendo, mas também não dá para ficar apenas fazendo e não aprendendo mais. É preciso haver sempre um equilíbrio entre fazer e aprender. Conhecimento e ação. Conhecimento e ação. Sabendo equilibrar isto, você consegue evoluir muito mais rápido. Pois você vai saber a hora certa de aprender mais, a hora certa de agir, e tudo isso é preciso ser feito ao mesmo tempo. Saber equilibrar isso na sua vida, momento de estudo, momento de ação. Mas não se dá para ficar só no estudo, é preciso também de ação. Outro ponto importante do fazer mais da vida é você escolher bem o que fazer da vida, filtrar. Assim como tem muitos que estão perdidos, não sabendo o que fazer da vida, outros estão muitas vezes sobrecarregados, fazendo coisas demais, mas muitas vezes muitas coisas que não eram necessárias, digamos assim, ou coisas que são estúpidas, inúteis, algo do tipo. Nesses casos é preciso filtrar aquilo, o que é mais importante a ser feito, e então ir em direção a isso. Muitas às vezes também se sobrecarregam com muitas atividades e isso não é saudável nem equilibrado. É claro que eu disse que deve-se evoluir em tudo, em todos os aspectos, sim, mas sempre de uma maneira saudável e equilibrada. Dentro do que é possível, dentro do que é viável. Para quem está muito sobrecarregado de coisas que está fazendo, chega uma hora que é importante que você pare, pense, reflita e veja o que de todas essas coisas que você faz, o que realmente é mais importante. O que não vou mais fazer, por exemplo. O que devo dedicar mais tempo, o que devo dedicar menos tempo. É parar, pensar e fazer essa análise. Então, filtrar tudo aquilo que é desnecessário, jogar no lixo e manter apenas aquilo que realmente importa. Então, colocar mais energia e foco naquilo. Outra coisa que muitos têm também, essa questão, é de, por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidade, eu não tenho um bom lugar, eu não tenho estudo, conhecimento. Enfim, as pessoas têm muito essa questão de eu não tenho algo, então por isso que eu não faço algo. Essa questão é muito simples de se resolver, tá? Você simplesmente faz com aquilo que você tem. Use o que você tem.
na sua mão. Vá crescendo, melhorando e cada vez tendo mais e fazendo mais. Simples assim. Toda pessoa de sucesso age assim. Você pode ver nas histórias dos grandes empresários que na maioria das vezes eles começaram seus negócios na garagem de casa. Eles não esperaram ter uma mega estrutura. Não. Começaram na garagem de suas casas, fazendo com as ferramentas básicas, com as coisas que tinham ali disponível. Então começaram a produzir, a vender, crescendo, foram expandindo, até que de repente compra um lugarzinho menor e continua, daqui a pouco maior, daqui a pouco maior, daqui a pouco uma mega estrutura. Mas não é já começar naquela mega estrutura. Você pode começar tudo muito pé no chão. Você não precisa, e não é saudável, e isso também te prende, você ficar esperando uma condição perfeita. As condições perfeitas, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não tem. Não tem. Então, use o que está a seu alcance. Não espere ficar em condição perfeita para fazer algo, pois isso te paralisa. Isso faz com que você não faça, que você perca muito tempo. Use o que você tem. Por mais simples que seja, use. Então, vá planejando, crescendo, evoluindo cada vez mais e mais e mais e mais e mais, até que uma hora você vai ter toda aquela estrutura grandiosa no qual você antes tinha imaginado. E como eu já citei nesse vídeo, nunca foi tão abundante as informações como se tem hoje disponível para todo ser. Hoje se pode aprender praticamente qualquer coisa, muito facilmente. Todos têm acesso às informações, todos. Então, hoje, mais do que nunca, só é ignorante, só fica ignorante quem quer. Você pode nascer no meio ignorante, isso não é sua culpa. Mas morrer ignorante, aí sim é sua culpa. Você pode hoje adquirir conhecimento praticamente qualquer coisa, evoluir, crescer. E crescer sem parar. Esse foi o vídeo que eu decidi de gravar. Fazer mais a vida. Pense bem em todos os pontos que eu passei. Um vídeo curto, nem 30 minutos. Mas essas coisinhas que eu citei são fundamentais. E se você ver, analisar bem cada coisa e procurar ver as coisas da qual você precisa muitas vezes modificar na vida, né? Tenho certeza que você vai ter muito mais clareza e provavelmente evoluir muitíssimo mais. Procure ver as informações que eu passei nesse vídeo, analisar, pensar e agir conforme for o melhor para o seu caso. Espero que tenha sido de valor esse vídeo, agregado mais coisas boas na sua vida. Desejo muita paz, muita luz, muito amor no coração de você. Deus abençoe.